Até 2030, o Espírito Santo vai precisar reduzir 27% das suas emissões de gases do efeito estufa, segundo o seu plano de descarbonização, que prevê também carbono zero até 2050. Mas como será possível realizar essa missão? É o que vamos começar hoje no debate ES Brasil. Olá, eu sou Amanda Amaral e esse é o ES Brasil Debate Especial Energia. Hoje vamos receber Rafael Ferreira, diretor técnico e comercial da S-Gás. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado. Vamos receber Jefferson Santos, diretor regional do Senai-ES, superintendente do SESI-ES. Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. E o professor do Departamento de Economia da UFES, Ednilson Felipe. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Juntos vamos discutir os desafios do Espírito Santo rumo à descarbonização. Esse debate é um oferecimento de Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. Findes, por você, pela indústria, pelo Espírito Santo. Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidade. Voltando à questão da descarbonização, como é que as indústrias capixabas podem alinhar a questão da competitividade, né, com a descarbonização? O que tem se discutido, o que o mercado tem, que iniciativas o mercado tem feito para poder ter a competição do mercado, mas também, né, seguir no plano de descarbonização. Qual que é a sua opinião, professor? Então, nós caminhamos para um tempo em que as questões ambientais, né, e o cuidado com essas questões, eles passarão a ser um atributo de competitividade. Houve uma época em que os processos de compra e escolhas de compra não levavam em consideração a postura ambiental das empresas. Hoje nós caminhamos para uma situação em que essa postura é contada na decisão de transacionar com essa empresa. Então, ela passa a ser um atributo de competitividade. Então, nós estamos caminhando, isso é aos poucos, mas caminhando para uma situação em que vai ser imperativo para a empresa usar esses elementos, né, e ter uma postura ambientalmente mais correta como forma de competitividade. O próprio mercado, ao longo do tempo, ele vai criando esses mecanismos que antes não levavam em consideração, mas agora passam a levar. Jefferson, até 2030, 30% quase de redução na emissão dos gases do efeito estufa. Como é que a indústria tem encarado essa missão? Não resta dúvida que é um desafio hercúleo para qualquer sistema produtivo, uma redução desse patamar. A indústria tem, nos últimos anos, se adaptado a todas as tendências de mercado, todas as tendências de comportamento social, inclusive. Como o professor Ednilson trouxe aqui, existe uma nova forma de olhar por parte do mercado, por parte da sociedade, e a indústria sempre tem feito essas adaptações. Mas já visto que a indústria, tanto como um motor de desenvolvimento econômico, mas também como um motor de entrega das necessidades sociais e da população. Ela vem se adaptando e ela vem tentando embarcar nessa onda de adaptação através muito da sua própria eficiência e eficientização dos seus processos. Então, essa tem sido uma forma de encontrar o caminho para esse nível de descarbonização que precisamos encontrar. Essa já é uma meta tida como verdadeira e uma meta necessária para todos os sistemas se adaptarem. Então, a indústria vem procurando caminhos estratégicos para alcançar através de investimentos, mas sobretudo através da inteligência. Rafael, você quer complementar? Eu gostaria. Eu concordo, acho que com os colegas, o professor Ednilson colocou muito bem aqui essa questão do próprio mercado precificando essa questão da descarbonização e da forma
como os equipamentos ou como os produtos são produzidos, né? Mas o que a gente vê muito, falando especificamente do mercado de Espírito Santo, é que essas soluções elas vão ter que ser encontradas de uma forma muito personalizada. Cada segmento tem suas dificuldades, seus desafios, suas oportunidades, né? Então, a gente tem aqui uma mineração muito forte, uma siderurgia muito forte, celulose, o agro é muito forte, o café, pimenta, né? E cada segmento desse vai ter que ter um olhar diferenciado. Então, dificilmente a gente vai ter uma bala de prata única que atenda a todos esses segmentos industriais. Então, a gente vai precisar de um olhar muito personalizado. O que a gente tem feito pelo lado, que a S-Gás tem feito pelo lado da indústria do gás e em parceria com as indústrias, é que, por exemplo, a gente ainda tem uma participação muito grande do carvão aqui no nosso estado, né? Então, quando a gente usa um produto como o gás natural, por exemplo, deslocando uma produção a partir de carvão, a gente, de cara, já tem uma redução de quase 35% a 50% das emissões de CO2, além da questão de particulado, etc. e tal, mas falando só de CO2, emissões de gases de efeito de estufa, a gente já tem uma redução da ordem de 35% a 50% só trocando a fonte do carvão para o gás natural. E a gente tem feito alguns avanços nisso. Adicionalmente a isso, o que a gente tem buscado é inserir, e a gente tem um projeto em curso nesse momento, com início o start desse projeto previsto para 2026, que é a injeção de biometano aqui na nossa matriz energética. Então, junto com esse gás natural, a gente está trazendo o biometano, que é um substituto ao gás natural, né, mas que tem ali a composição muito similar ao do gás natural, pode ser totalmente utilizado com a mesma infraestrutura, e a gente traz o biometano como uma alternativa para esses clientes também, e aí sim a gente traz uma redução ainda maior, a redução de emissão de CO2 pode ser até 95% a redução de emissões, né, com o uso do biometano. Então, são alguns exemplos de algumas soluções específicas, né, para alguns segmentos, obviamente, que já consomem gás natural, ou que fazem uso de outros combustíveis fósseis, que podem fazer uso desse artifício para reduzir as suas emissões numa proporção similar ou superior ao que está sendo colocado. Mas tem uma coisa interessante para colocar, é que embora os 30% sejam uma meta, a gente sabe que cada setor tem uma complexidade de substituição e de transição diferente. As indústrias, por exemplo. Isso quer dizer que algumas indústrias podem ir mais rápido Sim. e outras podem ir mais lentamente nesse processo. Então, 30% não é um número mágico, no sentido de que é fácil chegar lá. Algumas vão, tá? Mas o que é importante é que qualquer redução é importante. Qualquer uma. Ainda que uma indústria consiga, um determinado setor, né, consiga avançar a 2, a 5, a 7, o importante é que o processo de aprendizado vai se consolidando e a transição vai acontecendo até chegar a uma meta, né, cumprida. E é bom lembrar que quando essa meta for cumprida, vem uma outra mais ousada. Então, nesse sentido, o processo de aprendizado não para, né? Então, assim, qualquer avanço é importante, né? Sem dúvida. E o interessante disso, né, é que você precisa ler a cadeia inteira. Quando você vai para dentro da indústria, você precisa ler a cadeia inteira, você precisa voltar todo o ciclo produtivo, né? E que muitas vezes nós atrelamos muito o olhar daquele sistema produtivo a se ele usa energia fóssil ou não, se ele está usando uma fonte um pouco mais convencional de produção de energia ou não. E é um pouco além disso, né? Então você precisa pesquisar. Quando você vai, por exemplo, para o segmento da agroindústria, você tem que voltar toda a cadeia de produção. Quando você vai para a siderúrgica, você tem que mapear o ciclo completo de tudo isso, né? Então acho que existe até uma beleza nisso, né? Porque, de novo, é a nossa capacidade de produção e reinvenção. E todo sistema industrial sempre busca uma adaptação para que ele possa continuar produzindo e existindo. E isso é muito interessante. Agora sim, como muito bem destacado pelo professor Ednilson, existem áreas que terão um desafio maior, porque talvez já promoveram, inclusive, uma implementação de tecnologia antes, mas continuam ainda com deficiências ou metas necessárias de serem batidas. E outros segmentos não conseguem contribuir tanto. Então não é possível, provavelmente para alguns setores ou até algumas áreas, atingir 30% de redução ou 27% até 2030. E outros segmentos vão precisar ir muito além dos 27% ou 30% para que a gente consiga fazer esse equilíbrio, esse balanço.
A gente estava falando, o senhor colocou a questão da eficiência, né, que melhora os processos. Segundo a Agência Internacional de Energia, a digitalização pode reduzir em até 20% o consumo energético da indústria até 2040. E ter foco nesse tipo de iniciativa é importante? E o que significa essa digitalização para as empresas aqui? Aqui no Espírito Santo já se discute, já se debate isso? Já se discute, se debate muito isso. Na Findes, nós criamos um programa de descarbonização para olhar para esses interesses da indústria, interesses da sociedade e olhar para todas essas metas, construindo várias soluções, desde a articulação de base para que as empresas se organizem e também soluções tecnológicas através do Senai, com mapeamentos de toda a cadeia, com soluções de diagnóstico e de criação de planos de ação para a indústria, para que dê a elas tanto conhecimento quanto o caminho para que ela construa a solução. Mas quando a gente fala de digitalização, acho que tem um parâmetro anterior ainda para nós olharmos, que é a melhoria de processo. Porque uma boa digitalização ela vai nascer após um mapeamento intenso e adequado de processo e a melhoria do processo, porque senão você vai digitalizar aquilo que não era bom e, consequentemente, não terá tanta eficiência. E uma boa taxa de eficiência, muitas vezes, você consegue sem tanta apropriação tecnológica, olhando para a digitalização, mas olhando para essa melhoria. Nesse sentido, a gente vê o quanto nós podemos criar eficiência energética na melhoria de processo. Então, por exemplo, dando um exemplo muito simples, uma indústria que tem muito desperdício, por exemplo, do plástico, pode parecer que ela não tem tanto desperdício porque ela consegue reprocessar material. Mas isso cria uma necessidade intensa de consumo de energia, que por sua vez vai ter um impacto significativo em todo o ciclo. Então a gente precisa visitar o nosso processo, precisa visitar a forma como nós conduzimos para reduzir todo tipo de desperdício, para aplicar melhores tecnologias e melhores processos na indústria. Isso é interessante, porque assim, a verdade é que nós somos pressionados a fazer uma transição antes de fechar o ciclo da eficiência. Então a gente ainda tem muito espaço para ganhar em termos de eficiência e, como eu falei, qualquer ganho de redução já é importante. Então nós teríamos ainda um potencial de ganho, sem fazer transição, mas um potencial de ganho em eficiência. Mas, por conta das questões ambientais e toda a pressão, nós somos pressionados a fazer a transição antes que a gente tivesse alcançado todo o potencial de eficiência. Então, o que é viável? Trabalhar as duas coisas, né? Tanto a revisão de processos, ganhos de eficiência, quanto, paralelamente, o processo de transição. Não é substituir um movimento pelo outro. Os dois, hoje, podem andar junto, porque ainda existem muitos ganhos com eficiência energética. Não é ou, né? É e, né? Os dois têm que andar em paralelo, né? E um outro lado dessa conversa também é o que você não mensura, você não controla, né? E acho que o que tem avançado muito, a sensorização tem avançado muito, a instrumentação tem aumentado muito. Então isso tem gerado mais informações para a tomada de decisão, né? A própria IA, a IoT, enfim, toda essa questão também de processamento de todas essas informações que são recebidas, que apoiam na tomada de decisão, que aí sim ajuda na questão da eficiência energética, um consumo mais eficiente, etc. Então, de fato, acho que é uma construção em paralelo, né? A gente vem caminhando em várias vertentes diferentes, na sensorização, no processamento, né? Na tecnologia que vem do processamento para a tomada de decisão, e aí sim a gente avança na eficiência energética, contribuindo para o processo de carbonização, que também está somado aqui. Então, acho que faz todo sentido e já está em curso no Espírito Santo. E um caminho que nós estamos tentando provocar há muito tempo já dentro do sistema indústria, dentro do Senai e da federação, é mostrar o quanto isso também tem um retorno. Quando eu trabalho essa parte de eficiência, essa parte de monitoramento, de medição, eu consigo ter um retorno financeiro, porque eu reduzo meu custo. Com esse custo reduzido, eu consigo aportar investimentos para aí sim fazer um efetivo ganho de performance e de economia de energia que se perdura muito mais, mas temos que lembrar sempre que sem redução de custo é quase impossível investir no Brasil, porque os investimentos em tecnologia no Brasil ainda são muito caros. A taxa de
de juros, aliada ao custo dos impostos, torna um pouco mais caro comprar equipamentos e investir em novas tecnologias. Muito diferente do que você vai encontrar na base industrial europeia, onde o custo de capital humano é muito caro e, por sua vez, o custo de equipamento é muito barato. Então, esse também é um desafio, por isso que olhar para eficiência energética e digitalização é muito importante, mas para isso eu tenho que fazer o meu plano e fazer meus kaizens e meus trabalhos de melhoria de processo de maneira muito, muito intensa para conseguir recuperar os investimentos. Bom, pegando um pouco carona no que Jefferson está falando, o Espírito Santo tem potencial para se tornar um laboratório de transição energética, de fomentar um mercado que... Qual que é a sua opinião, professor? Olha, tem uma coisa muito importante que é o seguinte: nos grandes processos de transição, o jogo é zerado. Então, todo mundo pode ser um grande player se achar um caminho, né, correto, um caminho com validação. Quando a gente passa por esses processos de novas formas de energia, novas formas de gestão da energia, então, quem acumulou conhecimento nas formas anteriores não necessariamente tem a bola da vez agora. Então, nesse sentido, o esforço para buscar o novo, buscar formas diferentes é muito importante. Então, o Espírito Santo, como outros players, tem essa chance. De novo, assim, é como se o jogo começasse de novo. E aí, quem toma a iniciativa, quem faz os investimentos, quem faz a decisão mais correta em termos de regulação, em termos de infraestrutura, em termos de leis, pode sair na frente. Então, o Espírito Santo é, sim, um celeiro de possibilidades nesse sentido. Bom, agora eu vou voltar a perguntar sobre o gás natural. Países da União Europeia, eles discutiram acelerar a saída do gás até 2035. E o Espírito Santo faz investimentos, né, com gás natural. Aí eu queria que você colocasse por quê, né, o motivo, e também explicasse o potencial do gás em o programa ES Mais Gás, né? Que até 2034 pretende investir, por meio do programa, né? Fomentar 20 bi em investimentos. O recurso muito alto. Então, como é que o governo está trabalhando essa questão frente a países já que estão se desmobilizando? Esse é um ponto sempre importante, nem sempre na pauta essa discussão, né? Quando a gente está falando do tema gás natural, enfim, do tema matriz energética de determinado país, a gente precisa fazer isso com uma responsabilidade muito grande e respeitando o momento de cada país, né? A situação de cada país e o que ele tem de potencialidade, o que ele tem de recurso, né, em pauta, né? De fato, a Europa vem fazendo um movimento para sair dos combustíveis fósseis, em geral, não só no gás natural, embora ainda tenha quase 17% da matriz energética a gás natural e 11% ainda no carvão, né? Então não conseguiu fazer uma saída nem do carvão, né? A gente está falando de um combustível, né, que está muitos passos atrás do gás natural e que a Europa ainda não conseguiu, né, ainda faz uso de forma muito intensa do carvão, né? Então, quando a gente olha para a realidade da segunda economia do mundo hoje, que é a China, segunda maior economia hoje do planeta, a gente tem quase que uma 61% da matriz energética ainda a carvão. Quando a gente olha para a primeira economia hoje, a gente tem basicamente 30 e poucos por cento da matriz energética americana a gás natural. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a África, a gente está falando de projeto de descarbonização movido ao uso do gás natural, deslocando a cocção a lenha, né? Então a gente tem momentos diferentes, em países diferentes, que a gente precisa olhar com muita cautela na definição dessa política energética e na definição de acelerar ou intensificar os esforços em um determinado combustível, né, numa determinada estratégia, né? O Brasil é referência hoje em energia renovável, sobretudo na matriz elétrica. A participação da matriz elétrica no Brasil é invejável, né? E o Brasil vai continuar sendo referência nisso, eu acredito nisso, particularmente. Mas a gente precisa tomar cuidado com a questão da segurança energética, né? A gente precisa ter um equilíbrio nessa matriz energética que permita que a gente possa alavancar sim os renováveis, mas que a gente possa garantir a segurança energética brasileira, né? Porque pior do que ter uma matriz
que tenha 9%, que é a nossa situação hoje, aproximadamente 9% de gás natural, é ter uma matriz não confiável, uma matriz com apagão, né? Os apagões são, de fato, muito maléficos para desenvolvimento econômico e da sociedade. Hoje mesmo, né? Tivemos hoje um anúncio de, aí acho que as causas ainda estão sendo investigadas, algumas coisas já estão vindo, mas alguns estados ficaram sem energia hoje, né? A gente também viu o que aconteceu na Espanha e Portugal, né? Agora esse ano também, o evento que eles tiveram de desabastecimento, em função de um pico, né, de energia renovável na rede, a tal da curva do pato, né, que é muito discutida hoje, né, que fala dessa intensidade de geração a partir dos painéis fotovoltaicos em determinados momentos do dia, e a necessidade de redução das fontes despacháveis a um patamar quase que mínimo, e é quando você tem alguma oscilação no sistema, você não consegue voltar para essa geração na mesma proporção, e aí você tem esses problemas na rede de abastecimento. Então, eu vejo que o Estado e o Brasil precisam ter uma discussão muito responsável com relação a esse tema. Acho que o Estado do Espírito Santo vem fazendo uma discussão muito salutar para essa questão da segurança energética. E acho que é por isso que os investimentos em gás... E veja, de novo, estou falando da matriz energética brasileira, 9% a gás. Então, se a Europa reduzir pela metade o que ela tem, ela chega no Brasil hoje, né? Então, assim, uma coisa interessante é que não se troca segurança por transição. não. Esse é um ponto importante. Não se troca o fato de ter que fazer a transição por uma questão de segurança. A segurança sempre foi a base e ela tem que continuar sendo a base. Isso quer dizer que há algum tempo a gente ainda vai usar petróleo, em algum tempo o gás natural, porque eles permitem uma segurança energética que a gente não tem nos outros. A gente não tem nos renováveis ainda. A gente não tem no hidrogênio e mesmo no fotovoltaica. Essa segurança não é dada ainda. Então nós precisamos fazer uma transição com olho na segurança. Certo? Então nesse sentido, tem muito sentido quando a gente falou, qualquer avanço é importante, qualquer ganho é importante, mas sem abrir mão da segurança energética. E esse é um tema de discussão muito interessante. Na indústria a gente fala muito dessas situações como os trade-offs que nós encontramos lá quando nós queremos produzir melhorias. Toda vez não, né, mas muitas vezes eu tenho que fazer escolhas. Eu não tenho como ganhar sempre. Então eu não poderia fazer uma medição de ganho sem saber que eu vou perder em alguma situação. Eu vou perder desempenho, ou eu vou perder dinheiro, ou eu vou perder segurança. Então eu preciso analisar a cada momento o quanto eu estou disposto a perder para ter aquele ganho. E eu acho que nessa questão de transição energética ou de buscar uma energia mais limpa, a gente precisa analisar todos os fatores, né? E nós temos algumas situações onde nós elegemos vilões, né? Então, a energia fóssil como um vilão. Eu acho que sim, ela pode ter um peso ainda de um impacto, mas nós não podemos abandoná-la ainda, como aqui colocado pelo professor Ednilson e colocado pelo Rafael. Mas eu iria até um pouco além. Por exemplo, quando a gente olha para o carvão, nós hoje no nosso estado ainda usamos carvão porque nós temos uma atividade que demanda de um elevadíssimo consumo de energia e eu ainda não consegui uma forma prática compensativa economicamente de abastecer esse sistema produtivo. Então eu preciso também respeitar isso e saber que em algum momento eu vou encontrar a condição tecnológica e de balanço adequado de custo para fazer com que isso ainda aconteça. Então eu posso ir nivelando tudo isso, encontrando o momento adequado e justo de se fazer cada momento desse. Mas, de novo, eu entendo que no Brasil nós temos uma matriz energética muito favorável a nós, muito diferente de outros países, e no Espírito Santo nós estamos numa situação muito favorável de desenvolvimento, com uma universidade muito forte que vem trazendo grandes pesquisas para ajudar a criar novas tecnologias e tudo mais, com um Estado muito forte, disposto a prover investimentos para melhorias e com um sistema produtivo, né, com companhias que também estão de olho nisso e com ações concretas para isso. Então, para mim, a gente pode olhar para esse horizonte dessa melhoria em prol da descarbonização com um olhar muito positivo, muito tranquilo e muito positivo. O S mais gás
tem a ver com essa proposta. Exatamente, o S Mais Gás é um programa do governo do estado, né, que envolve toda a cadeia, né, de todos os stakeholders que estão associados à indústria do gás, desde a produção. O Espírito Santo tem ainda a terceira maior reserva do Brasil, né, então desde a produção, passando pelo transporte, pela distribuição, pelos usuários, pelas comercializadoras, juntando esse ecossistema, vendo onde estão os gargalos, onde estão as possibilidades de investimento, e tem muitas possibilidades de investimento, necessidade de investimento, para que você possa destravar muitos dos elos dessa cadeia, de forma que você consiga fazer uso do gás natural, por exemplo, como uma solução também de descarbonização para muitas dessas indústrias, por exemplo, que estão sendo mencionadas aqui pelo Jefferson, que são indústrias que a gente considera hard to abate, que são indústrias que têm uma matriz de fato muito difícil. Não existe solução no mundo para essas indústrias hoje, e as indústrias que estão aqui no Espírito Santo são protagonistas nesse tema, né, de descarbonização e no cuidado com a poluição, não só com a poluição do gás de efeito estufa, mas com a da poluição como um todo, né? A gente vê os investimentos, o volume de investimentos são feitos para essas indústrias no controle disso, a gente reconhece isso. Acho que o Espírito Santo vem despontando como uma referência nisso, e o programa ele visa, né, um dos pilares dele é a descarbonização, é o uso, né, dessa infraestrutura, o crescimento dessa infraestrutura, ou seja, esses investimentos para destravar essa infraestrutura e aumentar a oferta, de forma que a gente possa fazer uso inteligente disso na redução das emissões de forma muito significativa, gerando emprego, renda, né, aproveitando e fazendo um movimento favorável economicamente ao Estado, né, porque a gente tem que olhar o todo, né, a transição energética ela também precisa ser justa, né, socialmente justa, né, então a gente precisa olhar todos os pilares da transição energética, não. Sim, não querendo ser chata, mas voltando ao assunto, porque no estado do Espírito Santo é complicado a gente não mencionar o petróleo. A gente é um dos maiores produtores do país, né? O professor Edmilson começou a falar sobre o tema, né, de que realmente por um tempo a gente não vai fazer uso, né, desse tipo de fóssil, mas ele também gera royalties, né? Ele gera outras possibilidades. Então, continuando o assunto, professor Edmilson, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a necessidade de ainda continuar, né, fazer a extração e fazer uso economicamente do petróleo. Então, a gente tem que pensar o seguinte: existem o que a gente chama de estados tecnológicos. Parte do estado tecnológico que a gente tem hoje, ele é dependente do petróleo. Então, assim, eu não consigo parar de usar enquanto eu não mudar esse estado tecnológico que usaria outro combustível. Só que mudar essa lógica de um estado tecnológico que usa o petróleo para um outro estado tecnológico sem ele é uma questão muito complexa e de longo prazo. Então, nesse sentido, nós estamos aos poucos, né? Essa transição ela é como se fosse um grande bloco, a gente vai pegando, mudando pedacinho por pedacinho, e aí, à medida que esse processo for andando lá na frente, a gente vai poder abandoná-lo. Mas a gente não tem nem sistemas energéticos e nem sistemas tecnológicos que permitam a gente ter essa dinâmica econômica hoje sem o uso do petróleo. Então, assim, é um processo que a gente está fazendo em que esse conjunto de mudanças vão acontecendo e, aos poucos, a gente vai deixando de usar. Mas isso está longe ainda de ser um processo acabado. E são indústrias muito fortes que nós temos aqui no Santo, né? São indústrias muito fortes e que participaram da construção do que é este estado forte e desenvolvido, que é o Espírito Santo. E eu acho que cabe destacar que esse petróleo, além de trazer toda essa riqueza ao entorno da cadeia, é o segmento que mais investe hoje em P&D no Brasil, desenvolvimento de tecnologia. A Petrobras, por sua vez, aqui, que é a maior companhia do estado na exploração de petróleo, ela é uma das companhias mais reconhecidas do mundo em segurança de operação, então em toda a proteção ambiental que ela cuida a todo momento. E dentro do seu processo, tecnologicamente, ela é muito avançada. Ela captura praticamente todo o dióxido de carbono lá, quando ela faz essa produção do gás. E hoje ela é uma referência mundial em CCS, captura e estocagem do carbono, né? Ela envia de volta para os seus fósseis de petróleo lá nos seus espaços esse dióxido de carbono capturado. Então
é muito desenvolvimento tecnológico. E ela está intimamente, altamente preocupada com isso. Nós estamos junto ao Senai, tentando buscar estudos nessa linha, buscando recursos para aumentar os estudos nessa questão de captura, e por sua vez a indústria siderúrgica aqui, através da ArcelorMittal, está olhando o tempo todo para isso, não só com a captura, mas também com o uso, de novo, desse dióxido de carbono para outros fins, uma vez que ela precisa produzir o seu processo produtivo, que produz um quantitativo significativo de dióxido de carbono. Mas ela está altamente preocupada com como tratar isso, né? Então, eu vejo que nós estamos com a indústria engajada, nós precisamos ainda continuar produzindo tanto esses combustíveis quanto esses materiais que ainda vão ser disseminadores de carbono na atmosfera, mas que esses segmentos industriais estão muito engajados, envolvidos com o sistema, tanto o sistema indústria, através do Senai ou através das universidades, buscando alternativas, dos seus centros de pesquisa também buscando alternativas para essa redução. De novo, eu não, mais uma vez, eu não acho que é uma condição de ou, né? Acho que é uma condição de e, né? Então, assim, as decisões de tomada de exploração são decisões de muito longo prazo, né? Você precisa investir na exploração agora para que você tenha lá na frente a condição. Então, e a gente viu isso acontecendo na Europa, qualquer postergação de decisão ou de dificuldade de decisão de investimento cria um vácuo que depois você na frente não consegue buscar. E isso gera um problema econômico, gera um custo de energia mais alto momentaneamente, né, por um período eventualmente longo. Isso trava a atividade econômica do país, tem potencial para travar a atividade econômica do país. Então eu acho que não é uma questão de ou, mas uma questão de e. Eu acho que os investimentos, o professor colocou muito bem aqui, o Jefferson também, os investimentos eles precisam acontecer de forma que você consiga garantir essa base, né, do que você tem ali, essa base. A gente tem um consumo energético que cresce, né, e a gente tem que investir, né, na transição energética, em energias renováveis, em paralelo a isso. De forma que em algum momento a gente consiga, aí sim, com segurança, né, olhar para o nosso portfólio energético, nossa matriz energética e tomar decisões que possam ser mais... eu particularmente não consigo ver nenhuma nação hoje que tenha um horizonte que consiga tomar essa decisão de uma forma mais radical. E acho que qualquer radicalismo fica fora de... Isso é importante. Assim, hoje, no nosso modelo econômico hoje, qualquer ganho de PIB também é consumo maior. Exato. A gente não tem uma economia, um estado tecnológico que permita eu aumentar o PIB sem aumentar o consumo de energia, né? Então, hoje é essa situação que a gente tem que enfrentar, ela é assim. Por isso, esse processo é bem aos e é isso que o professor Diniz traz, é muito interessante, porque há poucos anos atrás, há 10 anos atrás, ou menos até, nós imaginávamos que se nós tivéssemos um sistema produtivo local, com mais empresas de tecnologia, por exemplo, a gente teria menos consumo de energia, porque, de novo, quem sabe a indústria pesada ou a indústria de base tradicional seria mais consumidora de energia. Mas hoje o que a gente está vendo, inclusive, é que essa indústria de base tecnológica é uma das grandes consumidoras e os principais players globais de tecnologia estão absurdamente mais preocupados do que qualquer outro segmento em produção de energia, inclusive em processamento de dados, e nas grandes companhias estão olhando de volta para a matriz da energia nuclear, porque eles precisam realmente diversificar as fontes e não há como fugir de qualquer sistema produtivo de energia hoje para conseguir dar conta desse consumo. Então, se nós crescermos a economia, se ela melhorar diretamente, precisaremos de mais energia. A discussão da adição energética, né? Então, a gente está num país subdesenvolvido, num país em desenvolvimento, com crescimento de PIB, né, com crescimento social. Então, se aumenta o consumo per capita de energia, embora o consumo per capita brasileiro hoje não se compare a de um país desenvolvido. Então, você vê que a gente tem muito para aumentar de consumo energético, matriz energética, e a gente precisa discutir uma transição energética em paralelo. Então, acho que qualquer decisão de redução ou desinvestimento nesse momento, acho que particularmente acredito que não existe espaço para esse tipo de discussão no momento. Acho que... E fazendo um parênteses aqui desse olhar, né? Então a gente tenta olhar para a indústria, olhar para esses números, mas tem algumas coisas muito invisíveis à população
normal pelas ruas em suas casas, né? Que é, por exemplo, a rede de gás que nós vimos sendo implantada nos últimos anos no Espírito Santo. Isso deu um poder de trabalho e de atuação, que inclusive com muita economia, permitindo investir em outras tecnologias para muitas indústrias capixabas. Então você conseguiu sustentar, inclusive, plantas industriais no Espírito Santo por conta de prover esse tipo de energia aqui, que talvez essas indústrias teriam que, inclusive, deixar o Estado, né? E, por sua vez, a rede de energia elétrica tradicional não deu conta disso e não daria conta. Sim. Então, conseguir diversificar as fontes de energia, e quando a gente traz uma rede de gás mais eficiente, mais distribuída, ela deu uma condição de competitividade para a indústria e, por sua vez, automaticamente atraiu novos investimentos. Eu visito muitas indústrias por conta da Findes e do Senai, e a gente tem visto o quanto a indústria tem se sentido segura em trazer novos equipamentos e novos investimentos, porque hoje tem uma entrega de energia que foi dada através de uma energia para a população normal, como nós aqui sentados, é impossível de ser observada. O S Brasil Debate está terminando, fica agora com algumas palavras dos nossos patrocinadores. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. A indústria capixaba está evoluindo e o Senai está mais uma vez à frente dessa transformação. Apresentamos o Senai Porto, a primeira unidade profissionalizante dentro de uma área portuária no Espírito Santo. Com uma localização estratégica, o Senai Porto chega para impulsionar a economia e a qualificação profissional, oferecendo cursos em logística, gestão portuária, tecnologia da informação, economia do mar e economia criativa. Com mais de 4.000 metros quadrados e a capacidade para 1.800 alunos, essa unidade trará inovação e tecnologia para a qualificação da mão de obra capixaba. Senai, a indústria do amanhã depende das iniciativas que tomamos hoje. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. Queria muito agradecer a presença de Rafael, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, poder bater esse papo aqui com o professor Ednilson, com o Jeff, com você, falando desse tema que é super importante para esse gás e para o nosso estado. Muito obrigada também, Jefferson. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Em nome da Findes, é uma grande honra estar aqui com essas personalidades tão importantes debatendo esse tema tão saudável para o nosso futuro. Professor Ednilson, muito obrigada por ter topado participar do debate. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E aí, lembrando assim, isso vai ser um tema muitas vezes discutido, muitas vezes aprendido, né? Muitas vezes com idas e vindas, mas a gente vai fazer esse processo de transição. Para você que nos acompanha e quer saber mais sobre esse e outros conteúdos, acesse sbrasil.com.br, nos siga nas nossas redes sociais e até a próxima!